Você já ouviu falar dos grifos? Aquelas criaturas majestosas com corpo de leão, cabeça e asas de águia? Durante séculos eles foram vistos como guardiões de tesouros, símbolos de poder e figuras centrais em mitologias da Pérsia, Grécia e até da Ásia. Mas e se eu te dissesse que essa criatura fantástica pode ter nascido de uma história real? E se, por trás do mito, existisse um animal de verdade, cujos restos confundiram nossos ancestrais? Prepare-se, porque hoje vamos desenterrar a verdadeira origem dos grifos, uma jornada que mistura ouro, desertos e dinossauros. A imagem do grifo é uma das mais poderosas da mitologia. O leão representa a força da terra, o poder terreno. A águia, por sua vez, simboliza o céu, o divino, os deuses. O grifo, ao unir esses dois seres, se torna a ponte entre o mundo dos homens e o mundo sagrado. Os primeiros registros dessa criatura surgiram há mais de 3.000 anos, especialmente na Pérsia Antiga, mas rapidamente se espalharam. Na Grécia, acreditava-se que eles viviam em terras distantes e perigosas, no extremo leste do mundo conhecido. Eles não eram apenas criaturas fortes, eram guardiões. Protegiam ouro, tesouros sagrados e até mesmo templos e reis. Diziam as lendas que os grifos eram implacáveis com ladrões e invasores, punindo quem ousasse desafiar sua autoridade. Eles eram a personificação da vigilância e da justiça divina. Mas de onde veio essa ideia tão específica? Por que um corpo de leão e uma cabeça de águia? A resposta não está nos céus, mas sim enterrada sob a areia do deserto. Agora, vamos deixar a mitologia de lado por um momento e entrar na história real. Na Ásia Central, povos nômades como os citas viajavam por vastos desertos em busca de ouro. Eram comerciantes, exploradores e guerreiros, cruzando rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Acontece que essas mesmas regiões desérticas, ricas em ouro e outros minerais, também eram cemitérios de dinossauros. Obviamente, os citas não tinham conhecimento de paleontologia ou da pré-história. Imagine a cena. Você está cavando em busca de ouro e, de repente, encontra ossos gigantescos e de formato estranho saindo da areia. Um crânio com um bico enorme, um corpo robusto. Para eles, aquilo não eram fósseis. Eram os restos de uma criatura assustadora e desconhecida. Algo que, com certeza, guardava aquele lugar e suas riquezas. É aqui que a ciência moderna entra em cena. Historiadores e paleontólogos como a famosa Adrienne Mayor propuseram uma teoria fascinante. O mito do grifo provavelmente surgiu da descoberta de fósseis de um dinossauro específico, o Protoceratops. Esse dinossauro herbívoro viveu há cerca de 75 milhões de anos, exatamente nas áreas desérticas da Mongólia e da China, por onde os citas viajavam. Agora vamos comparar as características. O Protoceratops tinha um corpo robusto e compacto, com 4 patas, muito parecido com o de um leão. Seu crânio possuía um grande bico curvado, extremamente semelhante ao de uma ave de rapina, como uma águia. Além disso, ele tinha uma estrutura óssea em forma de leque na parte de trás da cabeça, chamada de gola. Quando esses esqueletos eram encontrados parcialmente enterrados, a ação do vento e da areia podia quebrar essa gola e expor os ossos dos ombros, que poderiam ser facilmente interpretados como o início de um par de asas. A combinação era perfeita: um corpo de felino, uma cabeça de pássaro e a sugestão de asas. Para um povo antigo, sem o nosso conhecimento científico, a conclusão era óbvia. Eles haviam encontrado os restos de um grifo. A história não para por aí. Os comerciantes citas, ao retornarem de suas longas jornadas pelo deserto, não traziam apenas ouro. Eles traziam histórias, relatos sobre essas criaturas bizarras que encontravam guardando as minas, se espalharam pelas rotas comerciais. Quando essas histórias chegaram aos gregos, um povo com uma imaginação fértil e uma paixão por registrar o mundo, o mito ganhou força. Os gregos documentaram os grifos em textos, os pintaram em vasos e os esculpiram em templos. A partir daí, a lenda se tornou global. Cada civilização que entrava em contato com o mito do grifo o adaptava à sua própria cultura. Ele deixou de ser apenas a criatura dos ossos estranhos
e se transformou em um símbolo universal de proteção, vigilância e poder. Na Idade Média, a imagem do grifo foi adotada pela realeza, por famílias nobres em seus brasões e até mesmo pela Igreja, como um símbolo da dupla natureza divina e humana de Cristo. O grifo estava em todos os lugares, representando autoridade e força sagrada. Então, os grifos existiram de verdade? A resposta é sim e não. Não, eles não existiram como criaturas vivas, metade leão, metade águia, que voavam pelos céus guardando tesouros. Mas o mito não nasceu do nada. Ele nasceu de uma interpretação, de uma tentativa de dar sentido a algo real e inexplicável. As descobertas de fósseis de Protoceratops foram o gatilho, a semente que a imaginação humana transformou em uma das lendas mais duradouras da história. Isso nos mostra algo incrível sobre como a mente humana funciona. A mitologia, em sua essência, é a forma como nossos ancestrais explicavam o mundo. Antes da ciência, antes da paleontologia, os mitos eram a resposta para os grandes mistérios. Um osso gigante no deserto não era um fóssil, era a prova da existência de um monstro ou de um guardião. No final das contas, a história do grifo é a prova perfeita de como a realidade e a imaginação podem se entrelaçar de forma inseparável. A natureza apresentou um quebra-cabeça na forma de ossos fossilizados e a mente humana, com sua criatividade e necessidade de explicação, criou uma lenda que atravessou milênios e continentes. O grifo não é apenas uma criatura lendária, ele é um monumento à nossa própria curiosidade. Ele nos lembra que talvez os povos antigos não estivessem completamente enganados. Eles apenas não tinham as palavras que temos hoje para descrever o que viam. Eles usaram a linguagem que conheciam, a linguagem do mito. O que você achou dessa história? Existem outras criaturas mitológicas cuja origem você gostaria de conhecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história e pela mitologia. Obrigado por assistir e até a próxima.